Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui dando início ao nosso terceiro dia de atividades do Seminário Aberto Fábrica de Pensamentos. Hoje vamos ter a apresentação do professor Dr. Francisco Pereira de Souza, que vai falar a respeito do tema Direitos Humanos e Democracia no Pensamento Político Contemporâneo. Eu sou Francisco, motivo de honra tê-los aqui conosco, e a partir de agora, para não nos delongarmos mais, já te passo a palavra. Ok, olá pessoal, uma boa noite a todos, todas e todes, né? Eu me propus a falar sobre direitos humanos, né, e democracia no pensamento político contemporâneo, né, e gostaria de iniciar falando da importância, né, do momento em que nós estamos vivendo em nosso país, né, nessa época de eleições, né, de disputa entre candidatos com propostas de governo tão antagônicas, onde o nosso país encontra-se dividido ao meio, né, você tem quase 50% de um candidato, um pouco mais, talvez, né, e outro beirando isso, né. E também gostaria de dizer que a situação atual, ela é resultado, né, de um longo processo, né, que eu procurarei analisar durante a minha fala, né. A posse de Bolsonaro, em 2018, ela representou uma ruptura, né, na efetivação do processo democrático no país, né, tendo consequências nefastas, né, no que concerne às violações de direitos humanos, né. Sua chegada ao poder só se efetivou devido ao apoio de setores que são setores fundamentais, né, da sociedade brasileira, no caso os militares, os judiciários, os evangélicos, um determinado empresariado, né, principalmente o agronegócio, e, na época, quem estava no poder nos Estados Unidos, o governo de Donald Trump, né. Então, nós sabemos que a família Bolsonaro tinha relações com esse governo, né, o Bannon, que hoje eu estava vendo, foi decretada a prisão de Steve Bannon, né, de 4 meses lá nos Estados Unidos, né, que era o assessor, e tem fotos, né, tem do filho do Bolsonaro com ele, né, então, inclusive, a família Bolsonaro representa uma articulação aqui na América Latina e no Brasil, né, com esses setores conservadores americanos. Por que eu coloco isso, né? Eu digo isso porque essa questão aqui que nós vamos tratar do ponto de vista geopolítico e principalmente questões em torno, né, do colonialismo, neocolonialismo, imperialismo ocidental, principalmente americano, elas são fundamentais para nós compreendermos a situação de violações de direitos humanos e da nossa frágil democracia aqui no país, né, e na América Latina, né. Então, um dos fatores para a ascensão do bolsonarismo foi a falha no processo, né, de transição da ditadura militar para a democracia no Brasil. Diferentemente dos demais países latino-americanos que passaram por ditaduras, o Brasil desenvolveu um processo, né, de justiça de transição bastante limitado, porque o próprio Poder Judiciário brasileiro, né, o Supremo Tribunal Federal, ele negou o pedido de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, né, promovido pela OAB, né, de que desconsiderasse a validade da Lei de Autoanistia, né, de 1979, promulgada em plena ditadura militar, né, encerrando desse modo as possibilidades de fazer justiça às vítimas da ditadura. O Brasil, ele foi, acho que o único país na América Latina que acabou não se fazendo um julgamento devido, né, dos crimes da ditadura militar. A reconstrução da memória histórica, né, que teve um grande impulso com a Comissão da Verdade, instalada por Dilma em 2012,
para apurar violações de direitos humanos durante a ditadura, mesmo sem ter nenhum poder de punição, provocou uma reação dos setores militares, né, que acabaram desconsiderando, considerando como uma atitude revanchista, né, do PT, no caso, da Dilma, e acabou descambando no apoio das Forças Armadas e no impeachment, em relação ao impeachment, né. Então, o avanço do bolsonarismo, ele se inscreve nesse contexto, né, de crise, da crise econômica de 2008, que assolou o Brasil, e da crise social e política que se consolidou a partir de 2013. O golpe contra a democracia brasileira, ele também é resultante de novas formas de intervenção aplicadas em alguns países da América Latina pelo governo estadunidense para manter o seu domínio geopolítico na região. Uma das coisas que a gente vai considerar, né, é o fato de que os Estados Unidos, durante muito tempo, né, eles, principalmente depois, nesse período unipolar, né, porque depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos um período de bipolaridade, né, nós temos a União Soviética, né, um determinado bloco, e os Estados Unidos em outro, né, e essa luta pela hegemonia, né, pelo controle político, econômico, ideológico a nível mundial, mas depois de 1989, a gente tem, né, um período de unipolaridade. Os Estados Unidos, eles são, acho que, a única grande potência, o único grande império que acabaram, né, dominando o planeta, né, por muito tempo, sozinho, né. Só que, nesse período de domínio unipolar do planeta, os Estados Unidos, que tinha uma preocupação, assim, do ponto de vista geopolítico com a nossa região, né, a doutrina Monroe, ela dizia, né, ela rezava que a América, né, era para os americanos, então os europeus, eles não poderiam estar, né, in, é, introm, intromissionando, esse verbo não existe, né, eles não poderiam estar, né, se intrometendo aqui na nossa região, né. É claro que a doutrina Monroe esquece de dizer que a América é para os americanos do norte, né, porque o restante da América é quintal, né, então, do ponto de vista geopolítico, eles passam a dominar, né, de norte a sul a América, impedindo qualquer intervenção, né, da Europa ou de outros países, né. Do ponto de vista geopolítico, isso é importante porque esse predomínio na região, né, uma das coisas, além do fator geográfico que os Estados Unidos têm, você tem, de um lado, mar, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, de outro, país fraco ao norte, país fraco ao sul, né, então, é inegável, né, que os Estados Unidos, eles têm um fator geográfico que acaba, né, fortalecendo essa questão do domínio geopolítico, né, na região e a nível mundial, né. Essa preocupação é uma preocupação chave, né, para a questão do domínio, tanto a nível mundial como a nível da região, como a nível mundial, né, e quando nós formos mais adiante na minha fala, tratarmos a respeito do embate que nós estamos tendo agora, nesse momento, que a gente chamaria de momento multipolar das relações entre superpotências, entre great powers, né, entre grandes poderes, né, é o fato também da população e da riqueza do país, né. Por exemplo, a China, né, durante muito tempo, depois do domínio das potências europeias, né, porque a China era considerado o império do meio, e era o centro do mundo, né, na época que, mesmo na época moderna ainda, em determinado momento, a Europa ainda era a periferia do mundo, né, e os europeus, inclusive os americanos, ao derrotarem a China, né, depois do fator da Revolução Industrial, né, eles
acabam deixando o país na extrema miséria e pobreza. E nesses últimos 40 anos, após a Revolução, né, a Revolução Chinesa, do Partido Comunista, nós temos uma administração, eu diria até brilhante, né, nos últimos 40 anos, do ponto de vista econômico e político, né, e a China, nós estamos no momento em que os Estados Unidos ainda permanecem como a grande potência mundial, né, mas a China já aparece como uma grande rival, né, e por último nós temos a Rússia, né, que, após o esfacelamento da União Soviética, né, ela permaneceu como a grande, digamos assim, potência regional e a maior potência armada ainda do mundo, né. Ela não tem uma economia tão forte assim como a economia chinesa e americana, né, mas ela ainda, do ponto de vista militar, é muito forte, né, e atualmente nós temos, né, todos esses problemas de direitos humanos relativo à questão, eu diria também, da democracia, que a gente vai tratar numa perspectiva também, digamos assim, planetária, porque a democracia e os direitos humanos, principalmente no Ocidente, ela se dá, né? Nós temos aqui juristas como Cláudio Beirão, né, que já foi colega aqui, acho que também presidiu o Conselho de Direitos Humanos aqui no Estado, é que a gente sabe que essa questão da democracia e dos direitos humanos, quando a gente fala, está muito atrelado à questão dos estados nacionais, né, e as democracias constitucionais, né, e que acabam, né, depois da Segunda Guerra Mundial, introduzindo, né, principalmente, por exemplo, o direito à Constituição brasileira, o parágrafo de 1 a 5, esses direitos fundamentais na sua Constituição, né, para a proteção do indivíduo devido às atrocidades que foram cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, né. Então, como eu diria antes, né, os Estados Unidos, ele, durante esse período de unipolaridade, né, ele acabou fazendo altos gastos, digamos assim, do ponto de vista econômico, militar, e também se desgastando a própria imagem, né, porque a preocupação americana, né, e aí a gente não sabe se é uma questão assim realista no sentido de se preocupar mesmo em e aí muitos grandes estudiosos, inclusive americanos, né, colocam como uma preocupação fundamental do país, né, essa questão da propagação ideológica e do sistema de governo, que seria a democracia liberal para o resto do mundo. Todo o restante do planeta teria que ter a mesma face, né, dos Estados Unidos, teriam que ser democracias liberais, né, e nós que vivemos trabalhando e discutindo essas questões, né, constantemente, né, na universidade, a gente sabe que a democracia liberal e a democracia, apesar de ser um regime interessante e importante para a gente, mas o planeta todo, ele não, e muitos países do mundo, eles não, digamos assim, aprovam essa forma de governo, né, porque tem muito a ver com o ethos de cada país, de cada população, né. Então, os Estados Unidos, ao tentar, né, impor, né, através de armas, né. Ontem eu tive uma aula de filosofia política e tem um aluno lá brilhante que faz tanto graduação como mestrado, e ele me mostrava um site, né, muito engraçado, de uns comediantes brasileiros, né, onde o indivíduo mostrava justamente isso, né. Ele era um soldado que ia lá para o Iraque, né, e dizia, mas comandante, se dirigindo ao comandante americano, por que você não divide os grupos de soldado para a gente conscientizar a população? Aí é uma situação bem interessante, né? Porque ele mostrava justamente isso, né? A imposição, né, de uma ideologia, de um sistema de governo para o restante do mundo, né, usando, né, do poder militar, usando digamos assim, ferro e fogo, né, das armas, né, para implantar essa forma de governo. Por outro lado, a gente poderia dizer que esse direcionamento dado pelos Estados Unidos, ele teria uma preocupação econômica, né, também,
por conta das riquezas naturais nos países, principalmente onde eles chamam de intervenção, né, onde eles invadiram, né, e tentaram implantar essas formas de, esses regimes, né. Então, sempre com esse discurso instrumental, né, de que estavam ali para implantar a democracia e os direitos humanos, né, fazer com que fossem respeitados, né. Eu lembraria a vocês que, como esse nosso projeto está muito relacionado com filosofia política, né, com teoria política, essa preocupação estadunidense, né, e o próprio regime liberal, ele tem a ver, né, com teoria política nesse sentido, né, porque se trata de o regime, mesmo americano, né, com suas imperfeições, e essa questão da democracia liberal e dos direitos humanos, se trata de um regime liberal que está fundamentado naqueles autores modernos, né, que a gente sempre costuma trabalhar em teoria política, né. Então, tem toda essa preocupação, né, de uma defesa liberal, individualista, né, em relação ao indivíduo, a ideia de um contrato social com a sociedade, né, mas que quando se tenta colocar isso a um nível planetário, a nível, né, para além do Estado Nacional, né, e usando principalmente das armas e tal, isso não deu certo. Essa experiência foi uma experiência que os Estados Unidos, eu diria, quebraram a cara, né, ao tentar fazer isso, e enquanto eles estavam preocupados, né, em levar, né, a democracia e os direitos humanos, digamos assim, usando um discurso, né, de legitimação nesse sentido, né, do ponto de vista ideológico, eles se preocupavam com o seu quintal, com a América Latina, né? Então, nós aqui, né, na América Latina, que já sofremos golpes, né, vários golpes militares, né, e aqui foram implantadas ditaduras e tal, durante esse período, né, de domínio lá no Oriente Médio, né, de tentar implantar formas de governos, né, exportar para outros povos e que não deu certo, né, durante esse período eles acabaram esquecendo do seu quintal, diríamos assim, e foi o período que, inclusive, a esquerda, né, acabou, né, o governo Lula, o governo Dilma, acabou tendo um protagonismo na região muito forte, né, de integração regional, e não só na região, né, mas a nível planetário, com a criação dos BRICS e tal. Esse protagonismo que, né, acabou tendo esses governos de esquerda na América Latina, eles acabaram chamando a atenção dos americanos, né, dos Estados Unidos. E aí houve toda uma articulação do ponto de vista político, né, a vários setores da sociedade brasileira em articulação, né, com setores, né, conservadores da sociedade americana, né, acabaram destituindo, né, o governo, né, do PT aqui na região, né, por conta de uma série de fatores, digamos assim, que iam contra os interesses americanos na própria região, né. Então, uma das coisas é a questão econômica, né, a questão da descoberta de petróleo, né, o pré-sal, de riqueza, né, porque essa questão dos recursos naturais, ela é super importante, né, para o imperialismo, para o neocolonialismo, no sentido de continuar com a dominação, né, eu diria até racista, né, e, e econômica, né, imperialista a nível mundial, né. Então, essa derrubada, né, de um determinado partido num determinado período, né, a partir de 2013 a gente vai ver essa crise se consolidando aqui na América Latina, no Brasil, né, e a intervenção, né, do governo americano na região para manter o seu domínio geopolítico, ela vai se manifestar, né,
e se intensificar a partir desse momento, né? Como eu irei procurar mostrar para vocês, nós estamos saindo, né, como acabei de falar, né, de um sistema internacional unipolar, né, para um sistema multipolar, e os Estados Unidos, ele não é mais o único grande global player, né, o único grande poder, great power, né, a única grande superpotência que tem um poder de intervenção a nível mundial ou de domínio, né, e de acabar, digamos assim, monopolizando os recursos naturais também, né, em qualquer parte do planeta ou intervindo, né, por conta justamente dessa ascensão da China, né, e também digamos assim, da ressurreição da Rússia nesse sentido, a partir do governo de Vladimir Putin, né. Então, isso é muito importante para a nossa compreensão, né, do ponto de vista de uma história ou de uma análise, né, da questão dos direitos humanos e da democracia, tanto a nível local, né, no nosso país, como a nível de América Latina, como a nível mundial, né? Porque a partir do momento que há um balanceamento de poderes, né, o jogo começa também a se modificar, né? Então, desde que o pré-sal, como eu estava dizendo para vocês, ele foi descoberto, né, pela Petrobras em 2008, né, e o governo Lula ele propôs o controle da Petrobras sobre as reservas, né, e a destinação de recursos do pré-sal para políticas sociais, né, que uma série de fatores ocorreram, né, visando privatizar, né, e esses recursos e enfraquecer o controle nacional, né, sobre eles, né. Então, espionagem industrial, roubos, articulações políticas, operações de criminalização de empresas, né? A gente viu a Odebrecht, né? E esses acontecimentos, né? Eles são bem recentes, né? E a gente conhece muito bem, né? Então, durante a gestão do Trump, né? O governo Bolsonaro ele foi o principal representante, né? Desse governo, digamos assim, na região e implementador, né, desses interesses norte-americanos na nossa região, né? Então, uma coisa que eu gostaria de também comentar, né, é que, mesmo com a promulgação, né, faz só 30 e poucos anos, né, da nossa Constituição de 88, né, a gente vai perceber, a partir, né, do golpe de 2016, né, que esse processo de transição de ditadura militar, né, da época de 60, para a consolidação, né, de um governo democrático, ele foi muito frágil, né, no nosso país, né. Eu falava para vocês da questão, por exemplo, da própria lei de anistia, né, que o governo militar acabou fazendo, né, e que, digamos assim, nunca foi derrubado, né, no sentido de se fazer, né, como se fez em alguns outros países, né, na América Latina mesmo, né, uma rememoração, né, e todo um julgamento, né, dos crimes durante esse período. É justamente isso, né, essa ausência de reconciliação nacional, né, e de uma memória compartilhada, né, que vai, digamos assim, proporcionar a ascensão de um governo, né, que acaba enaltecendo, inclusive, a tortura, né, e a própria ditadura, né, em um período pós-ditadura, né, e que a gente poderia chamar, né, de um período de plena, digamos assim, exercício ou instauração da democracia, ou, né, de vivência democrática, como é o que nós, digamos, estaríamos vivendo, né? Então, o Brasil, ele atualmente, né, eu diria que ele ainda vive, né, um momento de grande ameaça, né, aos direitos humanos, né, porque, embora, né, o Brasil, em épocas passadas, ele tenha criado, né, programas
nacionais de direitos humanos, até conselhos nacionais e tal, né? Mas, atualmente, né, todos os, digamos assim, os avanços que tivemos no passado, eles estão, eu diria, na corda bamba, né? Porque se o governo atual, né, ele, eu diria assim, continuar, né, e nessas eleições que a gente vai ter agora no final desse mês, né, o governo que é oposição ao governo Lula, né, ele ganha, né, nós temos muitos receios nesse sentido, né, por conta de toda a política que foi feita durante esses 4 anos, né, de ataque às universidades, né, recursos que foram retirados, né, de ataque aos direitos humanos e à democracia. Né. Em relação a essa história dos direitos humanos, né, eu lembraria a vocês, né, principalmente as pessoas que estão comigo constantemente trabalhando durante esse período, com filosofia política, teoria política, né, a contraface, né, a outra face, ou a contra-história, né, dessa história que o liberalismo apregoa, né, em relação aos direitos humanos. Né. Lembrando aqui a figura de Domênico Lossurdo, né, que morreu em 2018, que é um grande teórico, ele sempre está chamando a atenção para essa questão, né, que o liberalismo europeu, né, essa visão liberal que nós temos, né, ele, embora se coloque como um regime, né, que vem defender a liberdade dos indivíduos, né, a vida, os bens, a propriedade, mas é justamente a liberdade, a vida e os bens, né, de uma determinada classe, digamos assim, social. Porque o país que se considera e se considerou, né, por muito tempo a grande democracia, né, como é os Estados Unidos, você vê, inclusive, de uma forma, digamos assim, mais abrangente, além dos Estados Unidos, mas principalmente enfatizando esse país, né, você vê o liberalismo, a defesa liberal, né, a defesa da democracia, ao lado da escravidão, né, indivíduos que, inclusive famílias, né, que faziam do lixamento do negro um espetáculo, né, onde o pai, os filhos, todos iam, né, levavam até seus bancos, né, e pedras para apedrejar, né, o, o indivíduo negro, né. Além isso causou uma grande impressão, um dos grandes líderes, né, de uma das revoluções orientais, que foi o Ho Chi Minh, e o Mao Tse Tung, inclusive, chega a fazer comentários, né, muito fortes nesse sentido. Né. Em relação a essa questão, né, eu gostaria de só enfatizar, porque acredito que na sala, além dos nossos alunos, né, e dos colegas, né, nós temos outras pessoas que, como eu estou vendo aqui, né, acabaram entrando e às vezes são estudantes, né, e têm um determinado interesse, talvez, de compreender um pouco dessa história dos direitos humanos, né, entender essa questão conceitual, né, e só para dar uma ênfase nesse sentido, né, eu gostaria de enfatizar, né, que essa questão dos direitos humanos, né, ela, quando a gente fala em direitos humanos e direitos fundamentais, né, apesar de serem conceitos que parecem distintos, né, os direitos humanos são sempre, uma expressão sempre ligada, principalmente ao direito público internacional, né, quando a gente se reporta a direitos que são garantidos através de declarações e tratados internacionais, né, porque eu lembro que o Henrique chegou até a comentar questões a esse respeito, e essa questão dos direitos fundamentais, que seriam também direitos humanos, né, seriam os direitos que estariam positivados nas constituições, como na nossa Constituição,
a gente teria digamos assim, do artigo 1 ao 5º, né, quando se fala dos direitos humanos. Existe toda uma... Eu sei que aqui o nosso encontro, nesse nosso encontro, são mais pessoas, né, que estão aqui do nosso curso, né, que não é um curso de direito, né, e aqui e ali eu me reporto a uma questão, digamos assim, jurídica, né, a, a uma relação dessa questão dos direitos humanos com a questão jurídica, né, mas isso não tem problema, isso serve como suporte e fundamento para ajudar na nossa discussão, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista filosófico, né. Então, só lembrando, né, que após a Segunda Guerra Mundial, né, que a gente vai ver essa preocupação com a implantação dos direitos humanos e com a criação, né, de organizações multilaterais como a ONU, né, a Unesco, a OIT, né, a OMS, todos são núcleos, digamos assim, do direito contemporâneo, né, e que acabam tendo uma preocupação fundamental com a defesa dos indivíduos, né, a nível planetário, a nível internacional, né. Então, o direito internacional público, ele também vai ter uma preocupação com a proteção, né, de minorias, povos indígenas, comunidades, né, LGBT, refugiados, e grupos vulneráveis, né, como idosos, crianças, adolescentes, mulheres, até a questão das pessoas deficientes, o direito de consumidores, tudo tem uma relação com a questão dos direitos humanos. Além quando vocês, muitas vezes, leem textos sobre direitos humanos, vocês costumam ouvir falar em gerações de direitos humanos, né? Então, essas gerações seriam, né, da primeira à quinta geração, como foi estabelecido, uma preocupação com a questão de direitos que são implantados aos poucos e, digamos assim, alargados para uma maior quantidade de pessoas, né? Então, se a primeira geração ou dimensão dos direitos humanos, ela teve uma preocupação meramente com os direitos civis e políticos, a segunda com a questão dos direitos econômicos, sociais e culturais, né? Você tem depois, né, uma preocupação com a questão do meio ambiente, a comunicação, né, seria a terceira geração, a preocupação com a democracia, né, a questão da informação, pluralismo, a quarta geração, e mesmo com uma preocupação que é fundamental, principalmente quando a gente vê, eu tratei muito dessa questão na minha tese, na época, doutorado, o Habermas, né, com a questão de uma constitucionalização ou do gênero humano, né, do direito internacional, né, seria a quinta geração dos direitos humanos. A gente tem toda uma estruturação a nível mundial, quando se fala de direitos humanos, a gente tem que ter uma clareza e uma consciência de que nós estamos falando principalmente do Ocidente, né, porque, por exemplo, a China, né, e outros povos, né, eles, embora tenham uma preocupação com os direitos humanos, porque aí eu discordo toda essa crítica midiática, né, em relação a dizer que a China não tem democracia, não tem direitos humanos e que é um país totalitário, né, é um regime de governo que tem uma preocupação, sim, né, com a população, chega a tirar mais o governo, né, atual do Xi Jinping, né, e o Partido Comunista chegou a tirar mais de 600 a 800 milhões de pessoas da miséria, né, isso é uma preocupação, sim, com direitos humanos, econômicos, sociais, o bem-estar da vida humana e tal, e tudo mais, né, mas, assim, quando a gente está falando de um sistema, de uma estrutura internacional de proteção dos direitos humanos, então a gente fala do sistema onusiano, que seria a ONU, né, e também 3 outros sistemas regionais de proteção que são existentes, né, que seria o europeu, o interamericano e o africano, né. Então, com isso, né, depois da Segunda Guerra Mundial, se forma toda essa estrutura e uma nova ordem internacional baseada na ideia de cooperação entre os Estados, né. Eu enfatizo isso porque toda essa estrutura, eu acredito que está para ser mudada, né, com a ascensão da China e da Rússia, não porque a China e a Rússia, digamos, sejam países totalitários que não queiram implantar
os direitos humanos ou respeitar a democracia. Mas porque, por conta desse embate do ponto de vista de uma hegemonia mundial e do ponto de vista de jogos de poder, do ponto de vista geopolítico, né, econômico, então, a China e a Rússia tendem a, além de outras coisas, talvez criar um tipo de modelo próprio, digamos assim, de gestão dessas questões, tanto do ponto de vista econômico e político, porque eu chamaria a atenção para isso. Porque, por exemplo, você tem uma hegemonia liberal que perdurou muito tempo, que só é válida enquanto o único país ele consegue dar a direção e o rumo, né, naquele sentido hegeliano, né, de que o Estado sempre é quem domina, né, o espírito do tempo, da época, e dá a direção e o rumo da história, né? Então, essa hegemonia, do ponto de vista liberal, né, ela existiu durante todo o domínio hegemônico liberal estadunidense. Mas, a partir do momento que 2 ou 3 novos atores se colocam no cenário internacional como hegemônicos, essa hegemonia liberal ela passa a ser contestada, né? Inclusive, até do ponto de vista econômico, a questão da moeda, né? Você tem um dólar que é usada pelos Estados Unidos, usado como uma arma, né? O dólar, as sanções que são feitas contra determinados países, chega a destruir totalmente a economia. Foi o que tentaram fazer agora contra a Rússia na guerra da Ucrânia e que não conseguiram porque a Rússia, né, fez toda uma estratégia e teve todo um apoio chinês, né, para comprar petróleo e outras riquezas naturais, né, na própria moeda russa, né, o rublo, né? Então, e eles em contrapartida também acabaram fazendo negócios, né, com a moeda chinesa, né? Então o dólar ficou à parte, por isso que, digamos assim, a maior guerra, que seria a guerra do ponto de vista econômico para destruir um país, que é a guerra contemporânea, além de toda essa batalha para quem tem a supremacia do ponto de vista tecnológico e científico, o país hegemônico é o país que controla a tecnologia. Nesse sentido, é os Estados Unidos. Mas você vê a China aparecendo como uma grande potência nesse sentido, dominando a tecnologia até um ponto, né, a superar os próprios Estados Unidos do ponto de vista da tecnologia 5D, a internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso, né, a China está bem à frente. Por outro lado, ela não tem uma tecnologia básica, que é a tecnologia dos semicondutores, que poucos países, né, digamos assim, têm, né, e Taiwan tem essa tecnologia, né, e aí ela serve de arma, né, contra a própria China, né, porque Taiwan, que foi uma província, né, é uma província rebelde, né, que a partir de 1949 o exército nacionalista de Chiang Kai-shek, ao perder dentro da China continental, se refugiou justamente em Taiwan, né, ao perder para o Partido Comunista a guerra, né, interna, após vencerem, né, o Japão e expulsar os estrangeiros, né, da China, né. Então, eu coloco essas questões, né, porque elas são extremamente importantes para a compreensão, né, do ponto de vista dessas questões, né, dos direitos humanos e da democracia a nível mundial, porque a gente não pode entender a democracia e os direitos humanos somente de um ponto de vista puramente formal. O respeito à democracia e aos direitos humanos é um respeito que perpassa, né, pelo ethos, né, de cada cultura. Então, você não pode julgar um país, por exemplo, como a China, que tem mais de 1 bilhão, né, e 400 milhões de pessoas, e que consegue tirar da miséria, né, grande parte da população, e tem toda uma preocupação
com o bem-estar dessa população, né? Além de outras questões que a gente, né, já chegou a discutir aqui, né, e em outros momentos, né, e aí eu não vou tocar e não aprofundar essa questão do socialismo de mercado chinês, né, onde um partido, né, que sua constituição se coloca como marxista-leninista e baseada ainda no marxismo, e que administra a economia de um ponto de vista público, digamos assim, e com toda uma preocupação, né, comunitária, eu diria assim, em relação a essa questão dos direitos humanos, porque a economia chinesa ela é gerida, né, pelo Partido Comunista Chinês, né, quem dá a direção, apesar do partido ter, né, dentro do próprio partido, burgueses, digamos assim, uma burguesia rica, bilionários, dono da Alibaba e outros, né, e que tem toda uma conexão com o partido. Essas questões a gente não vai, né, tratar, talvez a nível de pergunta depois de um diálogo aqui meu com vocês, né, nesse sentido, mas só para enfatizar essa questão que eu estou falando, que a questão dos direitos humanos e da democracia, esse discurso, a gente não pode ver como um discurso de domínio de propriedade do Ocidente, de democracias liberais que se apropriam dele para dizer que eles são os únicos defensores, né, dessa causa. E chegam a invadir, dominar todo um país, né, destruindo sua estrutura, sua economia, né, e impondo governos irresponsáveis, né, que estão ali para beneficiar quem colocou aquelas pessoas no poder, né, que normalmente são os países imperialistas e colonialistas ocidentais, como é o caso dos Estados Unidos, né, e toda uma irresponsabilidade, né, para com o restante da população, para com uma democracia que eu chamaria de substancial, né, e não formal, como é o caso da própria democracia chinesa, porque vamos e venhamos, como diria Daniel Bell, né, que estuda todo esse processo digamos assim, de estruturação, né, da economia e da política e da sociedade chinesa, né, a China também tem uma preocupação com a democracia nesse sentido. Na sua base, existe toda uma eleição, né, daqueles representantes da população, embora, né, digamos assim, nessa pirâmide, nesse escalonamento que existe em relação à gestão, né, do partido e do Estado, há uma preocupação nos segmentos superiores do ponto de vista meritocrático. Então, se Xi Jinping está pela terceira vez, ou vai pela terceira vez, digamos assim, fazer parte, né, dessa gestão, digamos assim, do Estado, né, e do partido, né, isso é por conta do interesse nacional, do interesse, digamos assim, do partido, mas não, né, porque é um indivíduo, digamos assim, uma espécie de imperador totalitário que está ali, né, para se beneficiar com seu grupo, né, e dominar, né, do ponto de vista, né, de um poder, né, que vai se estruturar como uma classe para dominar, né, e gerir o Estado de uma forma totalitária, né? Eu não vejo dessa forma e eu acho que a gente tem que desmistificar, né, essa ideia de que a democracia é propriedade do Ocidente, é a democracia no sentido puramente liberal, e que direitos humanos é só defesa de direitos formais e individualistas, né? Porque toda essa questão, né, da preocupação com direitos humanos, que também são, né, direitos sociais e econômicos, né, e o liberalismo muitas vezes não leva em conta, leva só em conta a liberdade do ponto de vista individual, formal, mesmo que se destrua formas de vida, etos, né,
e a população permaneça na miséria, né? Então, coloco isso porque, né, essas questões elas são importantes nesse sentido, né? Por outro lado, né, mesmo do ponto de vista ocidental, eu queria chamar a atenção aqui para vocês, né, em relação a essa questão do estabelecimento que eu estava falando aqui, do Sistema Internacional de Direitos Humanos, né, que, mesmo na Carta da ONU, ele chega a ser contraditório do ponto de vista, digamos assim, da sua formalidade, né, da sua positivação em relação à, à questão da, digamos assim, da, da defesa desses direitos humanos quando é necessário que países, né, tomem a dianteira no sentido de defender minorias nacionais. A gente não tem um sistema, uma carta mundial ou uma organização mundial no sentido de ter uma constituição internacional, naquele sentido que Kant já começa a trabalhar, digamos assim, na paz perpétua, e Habermas chega a discutir, e outros autores, né, no sentido de você ter uma constituição e algo que, uma normatividade que estabeleça normas a nível mundial, né, para gerir e para fazer e obrigar para que os Estados nacionais eles respeitem, né, os direitos humanos e a democracia. E, por outro lado, a própria Carta da ONU, né, ela chega a ser contraditória em alguns artigos, né? Por exemplo, o artigo 2 do parágrafo 7 da Carta da ONU, ela fala do princípio da não ingerência em assuntos internos ao Estado. Por outro lado, né, o capítulo 7 da Carta da ONU, ele fala do direito de intervenção nos territórios considerados violadores de direitos humanos, né? Então, se por um lado você tem, né, a ideia na própria Carta da ONU, né, na própria ONU, de que as minorias elas precisariam ser defendidas, né, do ponto de vista internacional, né, e por outro lado você fala de um direito de não intervenção, né, os países que dominam, digamos assim, esse sistema, que é o sistema implantado principalmente pelos Estados Unidos, né, e por essas instituições liberais, então você tem países que usam a seu bel prazer, ao seu interesse, né, dessa própria normatividade para, muitas vezes, invadir determinados territórios, porque naquele local, digamos assim, existe um interesse com riquezas naturais, com petróleo, e em outros momentos elas se desresponsabilizam, né, como o caso da África, Ruanda, né, quando populações inteiras elas foram dizimadas, né, e, e, e massacradas, né, por estados totalitários, né, por outras populações que se confrontavam com essas a nível interno, né? Então, um sistema muito imperfeito, né? É muito imperfeito. Você tem, né, os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, né, que fazem parte de um Conselho de Segurança da ONU, onde, nesse conselho, os países, toda a Assembleia, né, Mundial de Estados chegam a tomar determinadas medidas e apenas 5 membros e no final, chega muitas vezes a vetar determinadas medidas, né? Então, você não pode falar de democracia, né, a nível supranacional, nesse sentido, né, porque ela não existe, né? Ela não existe, ela só existe a nível interno. E essa defesa dos direitos humanos, ela também, em alguns sistemas europeus e em alguns países, ela chega a funcionar, em outros não, né? Então, tem que se levar muito em conta essa questão do discurso ideológico, né, que determinados países tomam a nível mundial, né, para tratar dessas questões, né? A gente tem que ter
em consideração, né, que a mídia, né, todo o discurso ocidental, né, é um discurso que beneficia países ricos, que foram países que colonizaram outros países pobres e que se classificaria naquilo que Lenin coloca, né, como países imperialistas, né, porque do ponto de vista econômico e do ponto de vista também militar e político, eles acabam, né, colonizando e dominando o restante do mundo e fatiando o mundo segundo os seus próprios interesses, né? Agora, quando a gente fala dessa questão, né, dessa estrutura liberal, hegemônica, que ainda existe, né, e que, digamos assim, é defendida por alguns filósofos, como o próprio Habermas, através, por exemplo, da ideia de que a própria Carta da ONU ela poderia servir como uma espécie de constituição mundial, né, na defesa dos direitos humanos e como uma constituição que iria, digamos assim, implantar uma democracia no planeta, né, você vê, né, apenas no discurso essas questões, né, digamos assim, no papel, e essa forma digamos assim, de estruturação de um governo mundial, ela é pura utopia, né? Ela é pura utopia, porque acabam prevalecendo esse jogo de poder, né? Essa anomia, né? A nível internacional, né? E essa anarquia, como os próprios filósofos e teóricos modernos colocariam, né? Porque a ideia de um contrato social, como os filósofos modernos colocam, né? Onde a sociedade, né, faz um contrato com o governo, estabelece uma forma de governo legítima e até democrática, e que respeitaria os direitos humanos, ela só é estabelecida, digamos assim, né, por uma série de países a nível nacional. A nível internacional, o que existe é uma anarquia no sentido de um realismo político, né, como colocaria John Mearsheimer, né, e outros autores, né, que todos os filósofos, né, que tratariam digamos, do direito internacional, né, desde Grosses até hoje, né? Então você tem uma anarquia, digamos assim, nesse sentido de que, mesmo com um estabelecimento, né, digamos assim, de instituições, instrumentos, como eu acabei de falar para vocês, como é o caso da ONU, né, como é o caso de um Conselho de Segurança, né? Então, você tem, né, esse jogo político, esse embate que acaba prevalecendo, como nós estamos vendo ainda atualmente, e nós vamos ver ainda, né, digamos assim, por muito tempo, né, esse embate até que se estruture a nível planetário um novo sistema internacional, né, uma nova organização por conta, né, dos atores que estão surgindo, né? A Rússia, a China e a Rússia, né? Mas veja, no caso aqui nosso, nós temos mecanismos de direitos humanos, né, que foram estabelecidos. Além desse onusiano, você tem, né, aqui a nível interamericano, uma comissão de direitos humanos e uma corte interamericana de direitos humanos. Eu digo isso porque, a nível interno, quando algumas violações ocorridas, por exemplo, no próprio território brasileiro, eles não são resolvidos pela justiça local, né, pelo direito, né, brasileiro, então você tem recursos, como é o caso, por exemplo, da própria Lei Maria da Penha, né? Maria da Penha, ela era uma senhora que durante muito tempo sofreu abusos, né, dentro de casa, e a demora das autoridades brasileiras fez com que ela tomasse providências no sentido de recorrer, né, a nível internacional, e o caso dela acabou, né, sendo direcionado para a Comissão Internacional de Direitos Humanos, né?
e a Lei Maria da Penha foi uma lei que foi, né, instituída, e a Constituição brasileira, né, o próprio direito brasileiro acabou, né, absorvendo e aceitando, né, como a própria normatividade do direito, do nosso direito, da nossa Constituição, né, ela aceita, né, essa questão dos tratados e dos acordos a nível internacional. Eles são implantados, né, e absorvidos pelo nosso sistema aqui, né, jurídico, né? Então, por outro lado, né, a nível internacional, você tem também, eu não diria que essa organização internacional, diríamos assim, tem a hegemonia liberal, né, ainda prevalecendo e dando o rumo da história, ela seria totalmente negativa, né, porque se esses países e essas grandes potências, né, elas não chegam a um embate definitivo, né, de criar e dividir o mundo em sistemas como na época da União Soviética e dos Estados Unidos, né, você tem toda uma capacidade, né, de se criar um direito internacional nesse sentido que esses filósofos contemporâneos como Habermas coloca, né, de um direito cosmopolita, no sentido de que nós temos todo um, digamos, um esmiuçamento, um início, digamos assim, né, de uma capacidade, né, de desenvolver um sistema a nível mundial. Você tem, por exemplo, um Tribunal Penal Internacional, que foi criado a partir, por exemplo, do Estatuto de Roma, né, em 1998, né, que são capazes de julgar crimes contra a humanidade, né, porque depois da Segunda Guerra Mundial, com a questão do nazismo, né, todo aquele problema, né, que existiu, e aí, pelo próprio desenvolvimento da história, né, o mundo não poderia voltar a uma barbárie no sentido anterior, de apenas alguns países como os Estados Unidos, né, e, e outros países que acabaram servindo, né, de tribunais da história, né, no sentido de os seus juízes internos serem eles que julgaram crimes de guerras contra, né, governantes de outros países, né, nesse sentido. Então, nós temos toda uma, digamos assim, uma estrutura a nível internacional que ela pode dar certo, né? Essa crítica que a gente faz, né, no sentido dessa estrutura liberal, ela não invalida, né, essa estrutura que existe, né, por conta de que a, a organização a nível internacional ela poderia ser aprofundada, né, e não destruída no sentido de se criar, né, como na época da União Soviética, né, dois sistemas, China e Rússia, digamos assim, de um lado, Estados Unidos, Europa e países aliados de outro, né, para dar o rumo da história e chegar ao embate definitivo, né, além de destruir a moeda, né, preocupação com a economia em relação a um e a outro, né, se criar um sistema, digamos assim, e uma articulação a nível internacional adversa. Mas veja, como eu falava para vocês, né, toda essa articulação a nível internacional, aí do ponto de vista geopolítico, né, de, de ascensão da China, né, e de criação, né, de um sistema internacional, ou de dar um suporte ao que já existe, tudo isso tem um espelhamento, né, uma influência local, né, na nossa própria forma de vida, né? Então, toda a política nossa, é bom que, voltando à minha fala inicial, lá quando eu falava da questão do governo atual, né, que teve toda uma articulação com o governo de Donald Trump. Essa articulação, ela sempre existiu, todos os governos que existiram, né, eles sempre tiveram um apoio a nível internacional, né, e
não é nenhuma novidade o fato do governo atual, né, ele simplesmente ele tem uma posição muito servil, né, em relação aos interesses externos, né, estrangeiros, e de domínio, né, desses estados que exercem uma influência aqui local. A questão que se coloca é que governo nós queremos, né? Que tipo de administração pública nós queremos, né? Um governo servil, né? Totalmente se coloca, como a gente viu, beligerante, de uma forma beligerante e vassala, né? Em relação aos Estados Unidos, e de forma beligerante, né? E vassala em relação a outros povos, né? Que, diríamos assim, são adversários desse governo e dos interesses que não são nossos, ou um tipo de governo, né, e realmente democrático, né, preocupado, né, com os direitos humanos e com um desenvolvimento realmente da democracia no nosso país, né? Então, essas questões são questões para a gente pensar, inclusive, nas próximas eleições, né, aqui no final do mês, no último domingo, né, e eu gostaria de abrir um espaço nesse momento, né, eu acho que a minha fala, ela é só um preâmbulo, né, para a discussão e para esse momento posterior, que seria agora, né, para nós partilharmos, digamos assim, discutirmos, né, através de perguntas ou de colocações pessoais, né, talvez até de questionamentos e alguém que queira rebater o meu próprio posicionamento, né, nesse sentido, eu acho que seria muito importante esse momento, né, da nossa posterior à nossa fala, né, como um momento de partilha, né. Então, eu abro espaço agora, nesse momento, né, para as pessoas que quiserem fazer algum tipo de intervenção, ou de pergunta, né, ou até de questionamento, né, em relação ao meu posicionamento, né, nesse sentido. Muito bem, Francisco. Parabéns aí pela fala, tá bem? Eu vou fazer a sondagem, caso alguém queira falar, tem a opção de levantar a mãozinha, já tem inscrito aqui o professor José Roberto, vou passar a palavra para o professor José Roberto. Professor, você tem a palavra. Primeiramente, Francisco, quero parabenizar você por essa brilhante explanação de direito internacional e também relações internacionais, né? Coisa que eu estou desatualizado, você me atualizou bastante agora. Eu até agradeço, né, o fato de você ter dado essa aula. E, em nome da turma, a gente aqui formulou umas questões, né, e também que são minhas questões, tendo em vista que nós percebemos aqui, a nossa turma percebeu, que há uma inclinação, pelo menos assim da sua parte, em como que defender um modelo de direitos humanos, eu diria, ou pelo menos assim, de reconhecer que em outros países, né, assim, outras organizações de países fora do contexto do Ocidente, sob o qual a gente é regido por ele, existem democracia, existem também direitos humanos, né? Agora, obedecendo, de uma certa forma, ao que você chama de ética, né? A estruturação moral de cada povo ergue a sua forma de governo e, portanto, a sua forma eu diria, de dizer o que, em última instância, do ponto de vista vamos dizer assim, da materialidade, né, seria conveniente para o desenvolvimento pleno do ser humano. Né, que, em última instância, entendo que a garantia dos direitos é para que você plenamente possa ser humano, né, e exercer
o quanto poder, assim, o que é humano. A questão é o seguinte, a gente observa que, por exemplo, na verdade, tem mais de uma questão, né? Uma questão eu queria saber de você, como especializado na área, era que projeto passava pela cabeça de Trump quando ele tentava, com aqueles arrobos dele, inclusive com ações, né? Aquela invasão do Capitólio que todo mundo presenciou, como que destronar ou destruir um modelo que, de fato, assim, acabou sendo um modelo de exportação americana, um modelo político de exportação americana, e que aquilo fazia parte do orgulho americano. Não é? E como é que um indivíduo chega com uma proposta de finalização, é como mais ou menos a gente diz aqui no Brasil, né? Uma ditadura militar com fulano no poder. Né? É mais ou menos um modelo desse aí, né? Por exemplo, se dissesse assim, Trump no comando, não é? E juntamente com alguns setores, e em particular, porque tivemos também casos lá nos Estados Unidos, que a gente observou pela mídia, que havia alguns militares assim se alinhando a essa lógica eu diria, de autoritarismo, né? E um desreconhecimento do parlamento não, mas eu diria assim, da parte mais representativa do povo, né? Que é o Capitólio, por exemplo, que funciona como uma Câmara lá dos deputados ou senadores, né? E que projeto era esse? Eu não entendo isso, porque quem seriam os empresários que daria a estrutura econômica para esse modelo, que era um modelo que talvez fosse um pouco parecido com o da Rússia, né? Ou com o da China, que a gente percebe, pelo menos eu percebo assim, em termos de mídia, né? De informações de mídia, é que são países administrados politicamente por uma vertente que se autodenomina comunista ou socialista, vamos dizer assim, ideologicamente, né? E, paradoxalmente, você tem uma economia que é gerida pelo Estado e também na mão de uma minoria economicamente forte, propriedade privada, não é? A gente vê que, inclusive, isso está dando certo. Está dando certo na China, está dando certo na Rússia, porque a gente, pelo menos agora com essa guerra, a gente percebeu, pelo menos eu percebi através da mídia, que os carros da Rússia não são mais aqueles Ladas, né? Agora os russos têm uns carros de alta potência, os carros grandes. Então eles fizeram uma reforma econômica muito, muito interessante, que mostra, de uma certa forma, que a moeda russa tem força. Uhum. Né? Tem força, porque eles têm controle da inflação quando se tem moeda forte. Uhum. Da China também. Então, a pergunta da gente aqui foi essa. Primeiro, né, essa de que projeto é esse de Trump, né, que se assemelha um pouco e quebra toda a tradição americana. E outra questão é se você não acha que existe uma propagação ideológica, tendo em vista que a China, por exemplo, de bem-estar econômico, né? Deu uma corte, não O foi? Roberto É, está travando, travou. ele deu uma travada. Travou. Agora, eu Passar a compreendi. palavra para Você o pegou a minha Francisco. pergunta primeira. O Peguei, Roberto peguei, deu uma Roberto. Vamos fazer a travada, segunda, certo? então. Faça a segunda. Pronto, Eu tô bem. a Uhum. segunda seria se você não acha que, Uhum. tendo em vista que a China está vivendo uma situação de bem-estar econômico e Uhum. que a aceitação política, pelo menos, chega até a gente aqui Uhum. razoavelmente, porque Sim, Xangai, sim. Hong Kong, Vou novamente, Travou. Francisco.
Foi, travou. Eu Mas sugiro, eu estou entendendo a eu pergunta do sugiro Roberto, que as o duas. E Francisco a pergunta, responda estou a escutando primeira agora. pergunta. Tô Roberto, ouvindo, Roberto. A segunda eu também vejo o Não, seguinte. a segunda é o seguinte, a segunda é se você não acha que, por exemplo, a vinda dentro desse quadro de bem-estar econômico que a China está vivendo, Hum, se você não acha que a presença de chinês no mundo, principalmente aqui no Brasil, né, na hum, parte do comércio, sim, não teria a mesma função que os filmes de Hollywood americano. entendi. Porque pelo fato de a gente não poder consumir valores do bem-estar chinês, a gente consome valores dos americanos, do bem-estar americano. E os Uhum, chineses, pelo fato de não poder trazer para a gente esses valores, mandaram pessoas para cá para servir como agentes de importação das mercadorias, para poder se propagar através de mercadoria. sim. Se essa observação ela procede de fato. Uhum. Era só essas Boa, duas questões. eu achei ótimo suas perguntas, Roberto, porque ela trata de duas questões assim que eu tentei trabalhar, pelo menos dar uma pincelada durante a fala, né, quando tratei da questão geopolítica, e que eu acho extremamente importante. Primeiro, o seguinte, quando o Trump foi eleito, ele foi eleito para defender os interesses de uma determinada classe, tá entendendo? Americana, que são ultra conservadores, né? Então, hoje à tarde eu estava vendo o Jornal Nacional e o pessoal ainda estava tratando dessa questão do Capitólio, né? Que o Steve Bannon foi decretado 4 meses de prisão, né? Para ele, eu não sei se você viu, né? Na hora do jornal eu estava assistindo e veja, toda aquela articulação de Trump visava a manutenção dele, a continuação do poder, independentemente de ele ganhar a eleição ou não, entendeu? Então, veja, a leitura que faz, inclusive, muitos intelectuais americanos, é no sentido de que Trump veio realmente para derrubar os próprios valores americanos, no sentido daquele valor do liberalismo clássico, tá entendendo? Esse valor de que os americanos tanto falam, né, eles tanto defendem, de uma ordem liberal estabelecida, né, e como modelo para o mundo, o Trump não estava nem aí, entendeu? Ele veio realmente bater de frente, chocar contra essa ordem. São indivíduos muito ricos, né? E eles não estavam muito preocupados com essa questão de uma democracia liberal. Pelo visto, haveria uma mudança realmente do ponto de vista institucional e do ponto de vista, eu diria, até mundial, porque o Trump não tem uma preocupação como, digamos, esses outros ideólogos liberais, está entendendo? Inclusive de estar defendendo um estilo de vida americana para ser implantado a todo o planeta. Eu não sei se a minha primeira resposta ela seria mais curta, a segunda ela vai ser bem mais longa, tá entendendo? Sobre a China, que eu venho me debruçando, lendo muita coisa, inclusive filósofos, como, por exemplo, Domênico Lossurdo e outros, eu falei do Daniel Bell, que é um canadense, eu estou indo agora novamente para o Canadá, passar uns 3 meses lá com um grupo que trabalha sobre essas questões, né, que são estudiosos de marxismo, da China, de filosofia e de economia política, na Universidade lá de York, né, agora voltando novamente, que eu fui durante o período do pós-doutorado, naquela época, né, em 2018, 2019, e esse pessoal, eles têm uma visão, assim, eu não sei se sobre a segunda pergunta, tá entendendo que você colocou, mas veja, porque a primeira, eu não sei se eu consegui te responder, tá entendendo? O Trump é um indivíduo, assim, muito truculento e que realmente veio, não tinha nenhuma preocupação, digamos assim, nem a nível interno, nem externo, né, de uma manutenção dessa ordem liberal. Isso segundo, viu, Roberto, segundo especialistas, inclusive internos americanos, que fizeram essa leitura, entendeu? Pelo contrário, ele se colocou contra
essas instituições liberais. Ele tirou dinheiro da Organização Mundial da Saúde, da OMS, quis derrubar as instituições multilaterais, entendeu? Que foram criadas, inclusive com o protagonismo dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, ele se choca contra toda a tradição, digamos assim, liberal e neoliberal americana nesse sentido, né? Não que ele seja um indivíduo, digamos assim, que tem uma preocupação melhor, né? A preocupação dele é simplesmente pelo fato dele ser um indivíduo muito rico e defender os interesses dessa classe rica, né? Branca, né? Eu estive lá nos Estados Unidos durante o período do pós-doutorado, e tanto lá como também os americanos que iam para o Canadá, os canadenses chegavam muitas vezes a entrar em choque, até no metrô, contra os caras. Os caras iam com um boné e uma camiseta, orgulho da supremacia branca, entendeu? Em inglês, com frases assim, entendeu? Ou white supremacy, né? Da supremacia branca. E os canadenses ficavam extremamente irritados, né? Porque os caras eram extremamente estúpidos, né? Você pega, eu não sei se tem aqui na sala bolsonarista, mas que me perdoe, um cara bolsonarista muito violento e grosseiro. Você tem também lá o cara defensor de Trump, muito grosseiro, entendeu? Porque você tem também indivíduos do ponto de vista, digamos assim, político ou ideológico, que são pessoas mais razoáveis, está entendendo? Tanto da esquerda como da direita. Mas você tem um indivíduo, aquele trumpista, né, muito seguidor, devoto, o cara é extremamente grosseiro e estúpido nesse sentido, entendeu? Então, o próprio Trump, ele era um cara muito intolerante com a opinião pública, muitas vezes com jornalistas, né? Em entrevistas você vê ele agredindo jornalistas, mandando calar a boca, tal e tal. Então, é uma articulação da direita que existe a nível mundial, ou que existia. Você pega o Steve Bannon, tinha casa lá na Itália, isso tem artigos, né, que eu li sobre isso, para justamente combater, inclusive, o Papa Francisco na Itália, né? Ele tem castelo lá, o Steve Bannon comprou castelo lá, porque a direita mais tradicional, mais conservadora, e aqui na América Latina, ela era representada, inclusive, pelo filho do Bolsonaro, Eduardo, que tem revistas, tem jornais mostrando ele em reunião com Steve Bannon, entendeu? Então, é uma articulação da extrema-direita nesse sentido, que se ela vencesse, e Trump vencesse lá nos Estados Unidos, e o Bolsonaro aqui no Brasil ao mesmo tempo, essa coisa desse liberalismo, inclusive do ponto de vista que a gente tá discutindo aqui, veja só, eu não estou trabalhando o liberalismo, apesar de ser um cara que também fiz direito, né, além de filosofia, bacharel em direito e tal e tudo mais, e que a gente vê, às vezes, como um grande avanço da humanidade, porque defende os direitos fundamentais e violados, né, toda essa teoria, está entendendo? Mas que, do ponto de vista ideológico, isso, quando é propagado a ferro e a fogo, como faz os Estados Unidos, né, ao tentar implantar o seu sistema, o seu ethos, né, local, a nível mundial, impondo, né, através de guerras, de intervenções, como fez no Iraque e em outros locais, isso tem um espelhamento, tem uma, digamos assim, uma repercussão altamente negativa a nível mundial, está entendendo? Então, você tem a figura de Trump se chocando contra o próprio modus operandi, digamos assim, né, que foi o dos governos americanos, seja liberal, seja republicano, entendeu? Agora, a política, não se engane, a política externa, tanto do Partido Republicano como do Partido Liberal, externa é a mesma. Você pega Biden agora, né, e o governo Biden não é nem um santinho, não. O filho de Biden tem negócios obscuros na Ucrânia, tem o FBI defendendo, inclusive abafando o caso, né, porque existem não apenas a própria imprensa, né, trata dessa questão, existem
filósofos, inclusive, num dos textos de Domênico Lossurdo que eu li de décadas atrás, da primeira intervenção, e quando a Rússia anexou a Crimeia, ele cita o nome do filho de Biden, né? Com negócios obscuros na Ucrânia, empresas, está entendendo? Então, toda essa articulação internacional de levar a OTAN às portas da Rússia, e eles dizendo que estão ali com o interesse de levar a democracia para todos os recantos do mundo, isso é uma estupidez, né? Isso é um descaramento. O cara está querendo botar bomba atômica nas portas da Rússia para dominar o país, destituir governos e pegar o maior território do planeta, onde existem grandes riquezas, gás naturais, petróleo, e se apoderar como fez do restante do mundo. Agora, uma coisa que os Estados Unidos não engole é a China, pelo fato de que a China, Mao Tse-tung, né, que eu considero também um filósofo, tem textos, né, ele trabalha Lenin, trabalha Marx, até Hegel, ele cita a ciência da lógica e tal. Mao Tse-tung, né, que era um comunista, né, que fez a revolução, né, e ele tem um texto sobre a democracia, onde ele diz, olha, o atual regime, um texto de 1940, antes do Partido Comunista fazer a revolução, a tomada do poder. Ele tem um texto onde ele diz assim, o primeiro passo da Revolução Socialista é deixar ainda a burguesia governar por muito tempo e é estabelecer um regime de democracia. Ele diz isso nesse texto. É a primeira fase antes de chegar no socialismo. Então, quando Deng Xiaoping fez aquela... Você é economista, Roberto. Muito antes de você fazer filosofia, eu lembro, em Recife, você era dono de restaurante e já tinha feito curso de economia. Então, você entende muito bem, mas veja, você que é um economista e você vê várias críticas do pessoal dizendo a China, inclusive de marxistas, como David Harvey, que é um grande marxista inglês, em economista, ele diz a China se tornou neoliberal com as reformas de Deng Xiaoping a partir do final de 1978, 79. Né? Isso não é considerado uma verdade por muitos filósofos, como é o caso do Domênico Lossurdo e outros, inclusive pelo Partido Comunista, que está realizando o 20º encontro agora, nessa semana, e vão colocar ainda o Xi Jinping pela terceira vez como secretário do partido. Mas veja, por quê? Porque esse projeto, né, de um socialismo de mercado chinês, aí já respondendo a sua segunda pergunta, né, e eu entendi muito bem quando você diz, eles não têm a mesma capacidade de domínio ideológico, porque não tem Hollywood nas mãos, né, como os Estados Unidos têm em relação ao mundo, como fizeram. Então, ele manda lá o chinês com a sua loja vender sua mercadoria e tal, e tenta propagar, né, digamos, a ideologia, ou adquirir uma certa simpatia do mundo, né, dessa forma. Mas, veja, em relação a essa questão, né, os chineses, eles não têm uma preocupação de domínio mundial como os americanos, né? A preocupação do chinês é que os americanos saiam lá da casa dele, da sua porta, do mar da China, né? É que aquela região ela não seja mais dominada pelos americanos. Essa é uma preocupação do russo, de vários outros povos, né? Porque os americanos ainda são o povo mais poderoso a nível mundial, tanto economicamente, a China já está chegando bem perto, como politicamente, como militarmente. É o único povo que é capaz de dominar qualquer país do mundo e tem bases no mundo todo, além dos mísseis que tem, né, porque isso aí a Rússia ainda está um pouquinho na dianteira em relação aos Estados Unidos, é quem tem o maior número de mísseis ainda é a Rússia. Né? Ela não tem uma economia forte como a China e como os Estados Unidos. Veja, a China em 1949 era pobre, paupérrima. 40 anos depois da administração do Partido Comunista, ela está a segunda economia em disputa para ser a primeira contra os Estados Unidos. Mas veja, a reforma que foi feita na China por Deng Xiaoping, né, quando sucedeu lá já
depois de Mao Tse-tung já outro, e ele foi trazido pelo próprio Mao Tse-tung, né, e ele deu seguimento à política do partido. Qual é a ideologia chinesa? Qual é a visão chinesa? A visão chinesa de socialismo é que ninguém pode ser socialista pobre. Ninguém pode ser comunista pobre, porque o manifesto do Partido Comunista diz que o socialismo é a transição para o comunismo, e que o comunismo você só faz numa sociedade muito desenvolvida, quando todas as forças produtivas elas estão extremamente desenvolvidas. Então, aquela sociedade ela tem que ser a mais desenvolvida possível, ela tem que ser rica. O próprio Deng Xiaoping ele chega em determinados congressos, determinadas críticas são feitas, e isso o próprio Gramsci chega a defender. Quer dizer, não se pode partilhar miséria, não se pode fazer socialismo ou comunismo de miséria. O país tem que estar extremamente rico, ele tem que estar extremamente desenvolvido as forças produtivas. Então, a população tem que ser elevada a um nível bem elevado, né? Isso é um perigo do ponto de vista da hegemonia mundial, porque, veja, além do fator geográfico que eu estava falando, do ponto de vista geopolítico dos Estados Unidos, que é muito difícil um país chegar ali e dominar, invadir, porque é oceano de um lado, oceano do outro, país fraco embaixo, país fraco em cima, então, para dominar um país daquele do ponto de vista militar, seja lá como, é muito difícil. Mas tem outros dois fatores de domínio hegemônico de um país, quando você estuda geopolítica, que é o fator do tamanho da população e da riqueza dessa população. A China já era muito grande na época da Revolução, a população já era enorme, mas hoje a China é a maior população mundial, 1 bilhão e 400 milhões de chineses, e ela é uma população que está ficando rica. Então, a maioria dos chineses saiu da miséria. Xi Jinping tirou mais de 800 milhões de chineses da miséria. Se essa população enriquece, ela vai ter mais ricos do que qualquer país do mundo. Ela vai dominar o mundo. A sua burguesia, a sua elite, seja ela... veja, a crítica que se faz muito à China é o seguinte: como é que pode ser a China se dizer comunista ou socialista, né? A própria Constituição chinesa diz que a China se baseia no marxismo-leninismo, além do pensamento maoísta, que é marxista-leninista, e Mao Tse-tung tem um pensamento próprio, mais baseado no marxismo-leninismo, entendeu? Como é que ela pode dizer que ela é socialista se, além dos aposentados, de meio mundo de gente, inclusive gente pobre e outras pessoas mais comuns fazem parte do partido, o Partido Comunista, lembre que são milhões e milhões de pessoas, o partido lá não é coisa pequena, quando você fala da China, você fala em grandes proporções, né? Então, o próprio partido são milhões de pessoas, né? Então, mas no partido tem grandes bilionários, essa é uma questão que a China vai ter que resolver, mas a lógica é essa: todo mundo tem que ficar rico, tem que ter um bem-estar social. Não é todo mundo, talvez, rico, mas todo mundo com um bem-estar. E você tem um suporte da burguesia, do empresariado, porque dentro desse contexto liberal e neoliberal, para que determinadas empresas funcionem, tem que ter a administração privada. Essas empresas elas têm que ser geridas por uma burguesia que saiba administrar bem, entendeu, os recursos. A Huawei e a tecnologia chinesa de grande porte, você tem principalmente por quem? Por empresas privadas. A Huawei, né, que se pronuncia, como eu disse, a Alibaba, né, todas essas empresas são as maiores do mundo, que estão sempre na capa, citados pela Forbes como 500 maiores empresas do mundo. Você tem na China as empresas chinesas. E você tem um aglomerado de empresas estatais na China, 96, se não me engano, antes era 100 e tantos, reduziram um pouco para concentrar, que são elas estatais, e esses grandes aglomerados estatais são elas que dão o rumo da economia.
que são coordenadas pelo Partido Comunista, são públicas, entendeu? Então, você tem uma economia chinesa que não é fácil de entender dentro dos moldes da economia liberal, do liberalismo, entendeu? Nem daquela forma de pensar da época da União Soviética, de uma planificação da NEP, né, da nova política econômica, que planificou tudo e todo mundo pobre, né? E todo mundo, né, entendeu? Faltando coisa no supermercado, aquela coisa toda, entendeu? Então, a China, ela aprendeu muito bem com isso, com a história, o desenvolvimento. Eu acho extremamente inteligente a forma de gestão do Partido Comunista Chinês, da elite, digamos assim, intelectual chinesa, que direciona. Então, se você tem no Ocidente autores como Fukuyama dizendo, falando do fim da história, que o libera. Passo já a palavra, viu, Flores? Estou ouvindo. Flores, Que decreta o fim da história, porque o liberalismo, né, o liberalismo ganhou de uma vez por todas, estava extremamente enganado, extremamente enganado. Você tem na China, né, um país altamente, né, e aí a gente tem que ser realista, extremamente eficiente na gestão da economia e da política. Em 40 anos de história, não existe na história da humanidade um país que sai de uma miséria para se tornar o país mais poderoso do mundo. Em 40 anos só de história. Isso é um engatinhado do ponto de vista histórico de um país que tem 5.000 anos, né? Que a China ela tem uma história riquíssima e muito vasta comparado a gente, os americanos ou o Brasil, que só tem o quê? 500 anos, né? Um país com mais de 5.000 anos, né? Entendeu? Que leva em conta questões, o próprio Partido Comunista e o marxismo, todas as escolas na China, todas as universidades, têm departamentos marxistas para estudar marxismo-leninismo, porque é a ideologia oficial do Estado, do partido, né? E também leva em conta fatores tradicionais. Por exemplo, o confucionismo e a China, ela já era extremamente desenvolvida em épocas que a Europa ainda era atrasada. A meritocracia na China já é uma coisa antiga, da época do confucionismo. O indivíduo fazia concurso público para exercer função estatal, né? Na época do confucionismo, vou entendeu? passar a palavra para o professor Alberto Viva Flores. E aproveito também para perguntar se algum dos demais que estão aqui a acompanhar também teriam perguntas. Caso tenham perguntas, por favor, levantar a mão. E se porventura alguém quiser perguntar, aí poderíamos fazer um bloco com mais de uma pergunta, Francisco responder Eu vou anotando aqui. e posteriormente nós daríamos por encerrado a atividade. Tá bem? Eu vou passar a palavra para o professor Alberto Viva Flores. Após ele falar, eu faço mais uma ronda para ver se mais alguém teria alguma pergunta. Professor, a palavra está consigo. Professor, Oh, professor Henrique, você como coordenador, acredito que é uma questão de ordem. sim. Estamos a 15 minutos do final do encontro e só temos duas perguntas, assim, um questionamento praticamente, se consideramos individual o questionamento. Então, eu acredito que para os próximos encontros você deveria controlar o tempo mesmo da pergunta e da resposta, Ok. porque realmente, Importante. olha, tínhamos 35 participantes, temos 38 eu vi 22 aqui. 38. depois dessa resposta e depois dessas perguntas. Não é, para mim não é, falta coordenação do tempo. Ok. Muito bem, Flores. Muito bem, estou de acordo. Estou de acordo. Tá bem? Então, vamos tentar determinar, né, no máximo 3 minutos para as perguntas e aproximadamente 5 minutos para cada resposta, para não nos alongarmos em demasiado. Tá bem? Mais alguém teria alguma pergunta?
Bom, eu acho que depois dessa longa, desse Resposta. longo diálogo, né, dessa longa resposta, as pessoas, nesse momento, não teriam mais perguntas. Bom, então, nesse caso, agradecer, né, a presença de todos, de todas e de todes, né? Agradecer a presença do professor Francisco, dos professores José Roberto da Silva, professor Alberto Viva Flores, e desejar uma boa noite a todos e fazer os votos, né, estejamos todos aqui para o nosso próximo encontro. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Um grande abraço, viu? Boa noite. Boa noite.